E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Fábio, sou aqui do canal Ilha do Concurseiro. Pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para vocês que destoa um pouco dos outros vídeos do meu canal. Como todos sabem, o meu canal no YouTube, Ilha do Concurseiro, é voltado principalmente para o concurseiro, mas hoje eu estou trazendo aqui um vídeo sobre vestibular, mais especificamente a FUVEST, tá? E por que esse vídeo aqui ele é diferente dos outros? Bom, primeiro que aborda então um vestibular, não aborda um concurso. E a principal curiosidade dele é a seguinte, pessoal. No último dia 12 de dezembro, domingo, 12 de dezembro de 2021, nós estamos no ano 2021, domingo eu fiz a prova da FUVEST, tá? E, na verdade, o que aconteceu de curioso? Eu estou fazendo essa prova da FUVEST depois de 32 anos de fazer a primeira prova da FUVEST. Lá, quando eu tinha 18 anos, eu fiz a prova da FUVEST entre 89 e 90, né? Lá, na verdade, era a FUVEST de 90. Eu fiz a primeira fase em dezembro de 89 e a segunda fase já em 90. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, então 32 anos separam, né, daquela data. Naquela oportunidade eu tinha 18 anos de idade. Agora, fazendo essa prova, eu estou com 50 anos, né? Vejam só, lá em 1989, quando eu fiz, o Muro de Berlim caiu em novembro de 1989 e eu fiz a prova um mês depois, por aí vocês vejam, né, a diferença de tempo. Naquela oportunidade, pessoal, eu fiz a prova da FUVEST, eu prestei para economia na USP, eu passei na primeira fase, passei na segunda fase, fiz economia e me formei em 1995, tá? Desta vez eu estou prestando para biologia na Exalc, em Piracicaba, eu sou de Piracicaba. Eu não sei, sinceramente, se eu passar, se eu vou fazer, ainda não sei se eu vou fazer. Eu estou encarando isso aqui, fazer a FUVEST, mais como curiosidade de fazer depois de tantos anos, né? Como que eu reagiria fazendo depois de tantos anos. Então eu ainda não sei o que eu vou fazer se for aprovado, né, pessoal? Enfim, aqui eu trouxe para vocês, tá? A minha identificação, tá? Olha só. Aqui, então eu fiz, tá? Olha. Eu só risquei aí o número dos documentos, tá? E aqui já tem aqui, na verdade, né? Já tem o spoiler, né? Que eu acertei 56 questões de 90, né? E aí, me parece que o gabarito foi alterado essa semana com uma questão de física que cancelaram. Ganhei mais uma questão, 57 de 90. Mas enfim. Então é importante dizer o seguinte, pessoal. Esse vídeo é mais um vídeo, uma curiosidade, é um experimento social, se você encarar. Lógico que eu vou fazer comentários sobre como que eu resolvi algumas questões, né? Como que você resolve questões de alternativas, eliminando as alternativas que são absurdas e assim por diante. É importante dizer o seguinte também, pessoal. Vamos a algumas diferenças, né, entre lá e aqui, né? Pelo menos em relação a mim. Bom, lá eu estudava para vestibular, tá, pessoal? E eu me lembro que fui muito bem, por exemplo, em matemática e física, tá? Hoje em dia, eu não me lembro das fórmulas, da fórmula de física, fórmula de matemática. Então eu tive muita dificuldade nessa parte. Tudo bem, meu canal tem resolução de questões de matemática, mas se vocês perceberem, os concursos que eu abordo no meu canal são concursos bem mais simples, bem menos complexos do que
a FUVEST, tá? Então, tem que considerar isso. Fora isso, pessoal, vocês têm que considerar o seguinte, isso eu já vou adiantar para vocês, que é o seguinte. É, quando você tem 18 anos, pessoal, e aí você vai até os 25, 30 anos, você tem uma agilidade mental muito maior do que você quando você tem 50 anos, como eu tô agora. E isso vai, pessoal, como eu falei, mais ou menos até os 25, 30 anos. Depois você começa mesmo a, a ver aí uma certa decadência da sua velocidade de raciocínio. Eu percebo muito isso, entendeu? Então é importante destacar isso aí. Outra coisa, pessoal, naquela época eu não sabia absolutamente nada de inglês, tá? E já hoje eu sei bem mais de inglês. E vocês vão poder ter a oportunidade, inclusive, de ver no decorrer dessa prova aqui, que eu vou analisar com vocês, que eu vou fazer alguns comentários e vocês vão perceber que o meu inglês, hoje o meu inglês não é ruim. Eu não consigo hoje conversar com um americano nativo na velocidade que eles conversam, tá, pessoal? Mas eu consigo tranquilamente hoje, com o meu inglês, viajar para o exterior e me virar em restaurante, hotel e assim por diante. Agora, debater com um nativo, assim, aí não. Porque falam muito rápido, enfim. Né? Mas naquela época eu era muito ruim no inglês. O que mais? Ahn, Lá eu também fui mal em química e biologia. E aqui eu também fui muito mal em química e biologia. Vocês vão ver. Acho que, se não me engano, química eu chutei todas. Tive que chutar todas porque não sei, não me lembrava. Enfim, não sabia. Biologia eu fiz algumas. A gente vai ver tal. Essa prova tem algumas questões bem características, questões que interdisciplinares e assim por diante. A gente vai dar uma olhada nisso. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que o relevante que tinha a falar antes de começar a fazer a resolução da prova é isso, beleza? Então vamos lá, ó. A prova é essa, né? A prova é essa aqui que vocês estão vendo na tela, né? Eu recebi essa prova Q, então é a FUVEST 2022, tá, pessoal? Eu recebi a prova e quando o fiscal falou podem começar, o que eu fiz, pessoal? A primeira coisa aqui, eu percebi que era física, tá? Então eu fui procurar matemática. E aí eu cheguei aqui, beleza? Ó, começa aqui no 69, aqui tá, não sei do que se trata isso aqui, interpretação de texto, alguma coisa assim, não sei. E aqui então, matemática, né? Essa questão, pessoal, falava sobre uns funcionários de um salão de beleza compraram um presente no valor de R$ 200 para a recepcionista do estabelecimento. No momento da divisão do valor, 2 deles desistiram de participar. E por causa disso, cada pessoa que ficou no grupo precisou pagar R$ 5 a mais que a quantia originalmente prevista. O valor pago por pessoa que permaneceu na divisão do custo, isso aqui é importante, hein, pessoal? Por pessoa que permaneceu no custo. Isso aqui é legal você grifar, viu, na hora da prova. Porque não é por pessoa a conta original, né? A primeira conta, né? Quanto por pessoa que permaneceu na divisão do custo do presente, ou seja, aquelas pessoas que quando 2 deles desistiram de participar, tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, o que eu fiz? Primeiro lugar, eu peguei o 200, tá? E eu dividi esses 200 por x. Quem é o x? É o número de pessoas. Isso aqui dá y, tá? Isso aqui dá y. Beleza. Aí eu fiz o seguinte, pessoal. Eu fiz outra conta aqui embaixo, ó. 200, tá? E eu dividi por x menos 2. Olha aqui, ó. X menos 2, porque 2 deles desistiram. E o x é a quantidade de pessoas, tá, pessoal? Ó, x menos 2, tá? X menos 2. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? Ficou R$ 5 a mais para cada um.
Y era a quantidade original. Aí, mais 5, beleza? Mais 5. Então aqui, o que, que você tem? Olha só, você tem aqui, se você passar o x para cá e o y para cá, dividindo, você vai ter x é igual a 200 sobre y. Eu fiz isso, tá, pessoal, na prova, tá? X é igual a 200 sobre y, tá? E aí eu substituí isto aqui, ó, aqui. Beleza? Só que aí tem uma coisa, pessoal. Vai gerar uma equação de segundo grau, tá? O y, tá? Porque olha só, 200 sobre y menos 2, isso aqui vai ter que multiplicar por y mais 5, tá? Isso aqui vai gerar uma equação de segundo grau. Beleza? Resolvi tudo a equação e cheguei à conclusão na hora de que era, ó, vou ver aqui no meu, era a alternativa D, que eu acertei essa 25. Na verdade, você chega numa equação, se não me engano, você chega numa equação de segundo grau y igual a 20, e aí tinha um outro y que era negativo, alguma coisa, não me lembro, tá? Esse aqui negativo você exclui, porque não dá, né, pessoal? Está fazendo conta aqui, né, de quanto cada um vai pagar. Então aí, como era 20, você tinha que adicionar 5, porque é por isso aqui que eu destaquei aqui, ó, por pessoa que permaneceu na divisão do custo, tá? Então deu 25. Provavelmente teve gente que se atrapalhou e colocou 20, tá, pessoal? Que foi aqui, ó, encontrou isso aqui. Só que 20, pessoal, é quando dois deles não haviam desistido, tá? Então tem que tomar cuidado, beleza? Vou deixar meu gabarito aqui do lado para a gente ir acompanhando, beleza? Bom, então aqui, então eu fiquei assim, de primeira eu falei, pô, deu para fazer a questão, fiquei mais sossegado. A segunda a questão de matemática, pessoal, falava da indústria, tal, produz 3 modelos, preta e vermelha, aí fala que tem uma porcentagem de defeito em M1, 5% M2, 8% M3. Olha o que eu fiz, pessoal. Eu calculei aqui, ó 2% aqui, tá? 5% aqui. Pessoal, eu fui fazendo tudo de cabeça. Aí é aí que tá a diferença, né, pessoal? Como eu não tenho compromisso nenhum, vocês não podem nesse ponto seguir o que eu faço, né? Porque vocês, na verdade, o correto para vocês é vocês fazerem tudo bonitinho, tá? Multiplicar, achar 2% e assim por diante. Eu fui fazendo de cabeça, tá, pessoal? Fui fazendo, ó, 2% de 500 dá 10, né? Dá 10, aí eu fui anotando aqui. Beleza. Agora, olha só essa. Se vocês perceberem, pessoal, essa questão aqui, vejam como ela é interessante, né? Vocês têm. Vejam a primeira linha, tá? Que é o número total de cadeiras com defeito, tá? A preta e a vermelha. Você sempre tem valores diferentes entre as alternativas. Ó, 55 e 39, 51 e 40, 50 e 39, 50 e 37, 51 e 39. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se vocês acharem os dois valores das cadeiras defeituosas, você não precisa se preocupar com as cadeiras boas, tá? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu achei, fazendo esses cálculos aqui rapidinho, né? Eu achei, deu a alternativa C. Eu achei exatamente esses valores aqui, ó. 50 as pretas e 39 as vermelhas. Que vai dar isso aqui, ó, pessoal. Ó, você calcula aqui, ó. 10. Lembra que eu achei com vocês 10? Aqui vai dar 4, tá? Ó. Aqui vai dar 4. E assim por diante. Aí você soma, né? Você soma o total. E eu achei 50 e 39. Quando eu achei 50 e 39, pessoal, eu botei a alternativa C. Nem me preocupei em calcular as cadeiras boas, tá? Então, beleza. Mais uma questão que eu me senti tranquilo. Olha só. Questão 71, tá? Uma empresa construiu um poço. Vocês lembram dessa questão?
O custo para construir o primeiro metro foi de 1.000, beleza. Olha como que eu fiz, pessoal. Eu não lembrava de fórmula, tá? Isso aqui eu lembro que é uma progressão aritmética de razão 200, tá? Mas eu não me lembrava como fazer o cálculo. Então eu fui fazendo assim, ó. Olha só. 1.200, 1.400, tá? 1.600 e assim por diante. Beleza? Quando atingiu 15 aqui, eu coloquei 5 em cada linha, pessoal. Coloquei 5 em cada linha. Quando atingiu 15, eu coloquei mais 2. Foi isso que eu fiz, ó. Atingi 15 e coloquei mais 2, deu 17. Aí eu comecei a somar de cabeça, pessoal. Comecei a somar de cabeça. E aí deu. Essa aqui deu 18, acho, né? B. 71. Deu B. Exatamente. Porque quando eu cheguei no 17, pessoal, aqui, ó, no 17º termo, eu me lembro de chegar a 16 metros, 17. Aí eu falei, bom, o 18º termo é 18 metros, então o total vai ser 18 mesmo. Então, beleza. Então, nesse ponto aqui, pessoal, eu tava bem seguro, assim. Comecei bem, eu falei. Pô, 3 questões de matemática, 32 anos depois, eu consegui fazer, eu acho que tá bom pra mim, né? Aí começou o problema, né? O 72 falava de um deltaedro, poliedro, cujas faces são todas cilindros equiláteros. Se um deltaedro convexo possui 8 vértices, então o número de faces desse deltaedro é. E aí ele, inclusive, o examinador facilita, né? Ele dá a fórmula, né? Só que eu não lembrava, pessoal. Não lembrava como. Quer dizer, tudo bem, você substitui aqui, né? 8, né? São 8 vértices, né? Mas eu não lembrava o número de arestas, né, pessoal? E aí depois eu fui ver que a aresta, como tem 3 lados, né, triângulos equiláteros, são 3 vezes a face dividido por 2, né? Porque como você usa a aresta para um e não usa para outro, vai ser contado de novo, então você tem que dividir por 2 aqui, ó. Só que isso eu só vinha descobrir depois da prova, tá, pessoal? Essa aqui eu chutei a alternativa C, né? E ela é a E. Ela é a E aqui, ó. Tá? Beleza. 73, a figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com centro no ponto zero. O quadrado tem lado medido 1 unidade de medida, o círculo tem raio igual a 2 unidades, o ponto A está sobre o contorno do quadrado, o ponto B está sobre o contorno do círculo. O segmento AB tem tamanho 2 unidades de medida. Quando o ângulo θ é igual a AOB for máximo, seu cosseno será. Pessoal, tem alguma fórmula aqui trigonométrica que eu não lembrava, tá? Não lembrava como fazer. E eu tive que chutar essa aqui também, tá? 73C. E ela é a A, tá? Ó, é a A correta e a C. Mas eu não lembrava, sinceramente. Essa aqui, dos 4 tanques, eu fiz o seguinte, olha só, pessoal. Então, fala o seguinte a questão, né? 4 tanques cilíndricos são vistos de cima, assim, ó, pessoal, ó. Ó os 4 tanques aqui, tá? Aí tem o raio 10, né, de todos os círculos, aí ele dá algumas medidas aqui. E ele quer saber quanto mede a fita, né? O comprimento da fita. Essa fita aqui, ó, pessoal, ó. Toda essa fita aqui, tá? O que eu fiz, pessoal? Olha só, eu pensei o seguinte. Aqui até aqui dá 60. Tá? E deixa eu lembrar. Então, aqui 30, né? Aqui 30. Isso, 30. E aqui 30. Então eu já tinha 120, ó. 60 mais 30 mais 120. Faltava descobrir isso aqui, ó. Esse X aqui, ó. Que é este trecho aqui, ó. Ó, aqui até aqui, tá? Faltava eu descobrir isso aí. E eu fiquei numa dúvida cruel na hora. Eu fui calcular primeiro esses contornos da fita e eu cheguei à seguinte conclusão. Olha só, pessoal, a conclusão que eu cheguei, tá? Aqui você tem meio círculo, tá? Porque, na verdade, a fita é 2πr, né, pessoal? O comprimento do círculo, 2πr.
Então aqui você tem 2πr dividido por 4, certo? E aqui 2πr dividido por 4 também. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, 2πr dividido por 4. Isso aqui, 2πr dividido por 4. Isso aqui não é 2πr dividido por 4, porque ele passa a metade, né, pessoal? Mas eu pensei o seguinte, essa metade que ele passa aqui, ó, essa metade que ele passa aqui, ó, é compensada por essa aqui que ele perde. Olha só. E eu não sei se o meu raciocínio está correto. Eu só fiz isso, pessoal, porque esses dois tanques eles estão alinhados. Provavelmente meu cálculo não daria certo se esse tanque estivesse deslocado um pouco para cá ou se esse tanque estivesse deslocado um pouco para cá, porque daí o ângulo não ia compensar. Bom, considerando isso, eu falei, você quer saber? Isso aqui é 2π e o R é 10, que ele deu, tá? O R é 10 aqui, ó, ele deu. Então, isso aqui é 2π10, para começo de conversa. E isso é 20π. Para começo de conversa, então, eu já tenho a distância das fitas nas curvas, tá, pessoal? 20π. Aí eu fui ver as alternativas, olha que maravilha, pessoal. Olha só. Olha isso aqui. Dá para eliminar. Sobra alternativas A e B, beleza? Isso aqui eu não consegui calcular, pessoal, ó. Isso aqui eu não consegui calcular. O que eu fiz? Eu calculei na hora lá, eu fiz um cálculo mais ou menos de x e tentei ver qual que mais se aproximava. O que mais se aproximava, que eu me lembro, é a alternativa B, que eu acertei, né? É, exatamente. Olha só, marquei a alternativa B porque aqui, esse 30 vezes 4 mais raiz de 2 era o que mais se aproximava disso aqui, pessoal, ó, 120 mais o x. Eu não me lembro o que eu fiz aqui para calcular esse x. Mas enfim, acertei a questão. Beleza. Alternativa 75, pessoal, olha só. Aí ele fala, o gráfico mostra dados coletados na cidade do Rio de Janeiro, que fala sobre o período de distanciamento social, né? Representa aqui o seguinte, é a força, como é que é? Índice, índice de pessoas, fração de pessoas. Então aqui, pessoal, olha só, 100% das pessoas, olha só, é importante aqui, ó, 100% e 80%, tá? 100%, 80% e assim por diante, ó, 60% de pessoas, tá? Que saíram de casa, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso. Olha aqui, ó. A fração de pessoas que saiu de casa. Isso aqui, ó, é importante, pessoal. Fração de pessoas que saiu de casa, tá? Aqui. E aqui é a energia sísmica, ou seja, existe lá um equipamento que capta, né, mede essa energia sísmica das pessoas fora de casa, dentro de casa e assim por diante. Aqui, pessoal, no vermelho é domingos e feriados. Aqui é sábado, se não me engano, isso. Quadrado sábado aqui. E os círculos, dias úteis. Aí, pessoal, isso aqui não é matemática, isso aqui é interpretação de gráfico, tá? 75, olha só como é que eu fui eliminando, tá? Em nenhum sábado a energia sísmica média registrada superou 380. Ó, pessoal, pelo amor de Deus, olha só. O 380, ele tá mais ou menos aqui, tá? Ó, 380. Aí você traça aqui e você vai ver que tem vários sábados que, né, passam 380. Então, total absurdo, tá? Total absurdo. O que eu fiz? Eliminei isso aqui. Em todos os dias da semana, pelo menos 20% das pessoas permaneceram o tempo todo em casa. Aqui tem que tomar cuidado, pessoal, porque aqui é a galera que ficou, que saiu de casa. Olha só, eu até me confundo aqui. É a galera que saiu de casa, tá? Saiu de casa, ou seja, que ficou
Em casa você tem que fazer a diferença. Então aqui, ó, olha só, pessoal. Quando você tem uma galera 80% ficou em casa, acima aqui tem menos de 20% que. Nossa, tá difícil, pessoal. É uma galera que saiu de casa, olha só. Se a galera saiu de casa, a galera que ficou em casa, aqui, ó, é menor do que 20%. Veja só, ó, teve dia da semana que a galera que ficou em casa, essa diferença aqui, ó, pessoal. Essa diferença aqui, ó, que ficou em casa, ficou menos de 20%. Ó, pelo menos 20% permaneceram o tempo todo em casa. Não, né, pessoal? Pelo menos, ó, olha aqui, ó, teve menos de 20%, tá? Então a alternativa B tá excluída, beleza? Em alguns dos dias de domingo ou feriado, a energia sísmica média foi maior do que 600. Então, pessoal, eu vou até apagar aqui para não confundir, tá? Olha só. Em alguns dos dias de domingo ou feriado, a energia sísmica média foi maior do que 600. Pessoal, 600 tá aqui, mais ou menos, tá? Ó, levanta aqui. O que você tem? Olha o domingo aqui, pessoal. Olha o domingo aqui. Não passou. Não passou, tá? Maior do que 600. Então não houve, tá? Não houve. Aos sábados, uma medição de energia sísmica média de 190 indica que mais de 60% das pessoas saíram de casa. Bom, vamos lá, pessoal. Sábado é aqui. Se foi 190, 190 foi mais ou menos aqui, então, tá? Sobe pro sábado. O que você tem aqui, ó? Ó, no sábado. Indica que mais de 60% saíram de casa nesse dia. Não, né, pessoal? Olha só. Aqui nem 40% saíram. Tá? Quando a energia sísmica é essa aqui que ele deu. Então eu eliminei todas. Sobrou só isso aqui. De fato é ela, ó. Em dias úteis da semana. Dias úteis da semana. Então, peraí. Vou eliminar aqui, beleza? Em dias úteis da semana, ou seja, aqui, a energia sísmica média foi maior ou igual do que em sábados, domingos e feriados para o mesmo número de pessoas que saiu de casa em um dia. Verdade, né, pessoal? Olha só. Olha só, por exemplo, aqui, ó, é no mesmo dia, tá? Aqui, ó, você tem um empatado com o sábado. Então, para o mesmo dia, foi maior ou igual, tá? Para o mesmo número de pessoas. Tá? Então foi maior, a energia sísmica sempre foi maior do que, sabe, ó, aqui é maior do que esses, aqui é maior ou igual do que esses, aqui é maior, olha só. Sempre medindo por aqui, ó, pessoal. Tá? É maior. Para o mesmo número de pessoas. Mas esse aqui é menor do que esse. Mas calma, pessoal. Aqui também o número de pessoas que saiu é maior, entendeu? O número de pessoas que saiu aqui é maior. Ele está falando para o mesmo número de pessoas. Mas cuidado, hein? Beleza? Acertei mais uma aqui, alternativa D, que eu nem considero que seja matemática, porque isso aqui é mais interpretação de gráfico. 76, pessoal, não tenho a mínima ideia, depois eu vou ter que ver a resolução disso aqui. 77, um vídeo tem 3 minutos de duração. Se o vídeo for reproduzido desde o seu início com velocidade de 1,5 vezes a velocidade original, o tempo de reprodução do vídeo inteiro será de... Pessoal, essa questão aqui, eu marquei essa aqui, fiquei encucado com essa questão, olhei, não fiz conta nenhuma, pessoal. Nada, zero conta. Eu marquei essa aqui, apaguei e falei, não é essa, é essa aqui. C. Eu peguei o vídeo de 3 minutos e dividi por 1,5 vezes. Deu 2 minutos. E a 77 é a C mesmo. Tá? Tinha uma pegadinha aqui para você marcar essa aqui. 78, pessoal, fala sobre placas. Essa aqui é a placa do Mercosul. E essa aqui é a placa do Brasil. Tá?
O número de placas possíveis do padrão Mercosul, ou seja, dessa aqui, é, é maior do que o do sistema anterior, ou seja, desse sistema aqui, em. Falei, putz, como que eu vou resolver isso? E aí comecei a mexer em alguns números aqui. Olha o que eu fiz, ó. Ele dá aqui que as letras, ó, letra, 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 número, número, beleza? As letras têm um alfabeto de 26. Ah, de 26 letras. E depois, quando o algarismo é de 0 a 9, então são 10, tá, pessoal? Aí o que, que eu fiz? Eu fiz exatamente isso, olha só. 26, tá? Olha aqui, ó. Comecei aqui, ó. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10, tá? Ó, segue aqui, ó. Vezes 26, voltou a ser letra. E aí vezes 10, opa, 10 e vezes 10. Deixa eu parar aqui para não confundir, ó. Beleza? Isso aqui deu, então, quanto deu? 26 a quarta vezes 10 a terceira, tá? E aqui eu fiz o seguinte, a segunda placa, né? É 26. Aí o que eu fiz? 26 a terceira. Vou até colocar aqui já direto, pessoal. 26 a terceira vezes 10 a quarta. Correto? Ó. 26 a terceira vezes 10 a quarta. Como é um pelo outro, o que sobrou, pessoal? Sobrou aqui, ó, 26, tá? 26 a quarta por 26 a terceira. 26 ao cubo. 26 vezes 10 a menos 1, pessoal. Olha só. Mas cuidado aqui, hein? Tá? 3 menos 4 a menos 1. Só que 10 a menos 1 é só você pegar essa casa que tá aqui, ó, e jogar para a esquerda, ou seja, 2,6. Fui lá na alternativa, mandei brasa. Alternativa C de casa. Nessa hora eu estava bem animado com matemática, hein, pessoal? A questão 79 também eu acertei. Eu nem considero que seja matemática, pessoal. Nem considero que seja matemática. Isso aqui é raciocínio lógico. Ele fala de um sistema de numeração chinês. O mais importante aqui é o seguinte, essa parte aqui, ó. Os algarismos, quando aparecem em posições ímpares, tá? Aqui, ó, posições ímpares. E a segunda linha, quando tais algarismos aparecem em posições pares. Posições pares. E aí é só fazer o seguinte, pessoal, olha só. Eu achei essa questão super fácil. Não sei vocês, mas eu achei super fácil. Então eu comecei, por exemplo, aqui. Ele pedia o número 91.625. Eu comecei pelo 5. Ele está numa posição ímpar. Então é só ir aqui e identificar qual seria. Certo? O 79, inclusive, é a A. Olha só, pessoal. Aqui, o 2 está na posição par, certo? Então, aqui, ó. Beleza? Ó. Aqui e aqui. Né? O 6 está na posição ímpar. Então, aqui. Beleza? Ó. O 1 está na posição par. Olha aqui, ó. Então é aqui, ó. Aqui é ímpar. Aqui é ímpar, pessoal. Ímpar. E aqui é par. É só isso fazer. E aqui está na posição ímpar, que é 9. E 9 está aqui. Opa. 9 está aqui. Beleza? Não tive dificuldade nessa aqui, tá? Então, alternativa A. Beleza, quando eu terminei matemática, pessoal, eu fui para a questão 80 e aí eu vi que era questão de história. O que eu fiz? Voltei lá no início da prova e falei, bom, física eu não me lembro das fórmulas e tal. Eu falei, bom, você quer saber? Eu vou fazer física, já que eu tô nessa vibe de
matemática, tá? Primeira questão, canhão de Newton esquematizado, fala para tirar o projétil, piriri, pororó. Olhei e falei, não tenho condições. Chutei essa aqui, né? Questão 1. Chutei C, a alternativa correta é a A. Depois eu tenho que ver a resolução. Temperatura, pessoal, provavelmente envolve alguma fórmula, não me lembro. Essa aqui eu chutei, alternativa C, e acertei, tá? Então, chute puro, tá, pessoal? Não sei como é que eu fiz. Essa aqui, pessoal, eu fiz essa questão. Eu vou falar para vocês como, tá? Então, ele fala o seguinte, tem um peso aqui, tem uma máquina aqui. Essa máquina, ela puxa esse peso, mas com... Ó, aqui que tá o segredo, ó. Aqui. Aqui, ó. Esse velocidade constante é que mata a questão. Porque se a velocidade é constante, pessoal, não está tendo aceleração. Se não está tendo aceleração, isso quer dizer que o peso aqui é igual a essa força aqui, ó. É igual a essa força, tá? E o peso aqui, pessoal, eu sei que tem que fazer uma mudança aqui para grama e tal. Eu olhei e falei, é 12 ou o múltiplo dele, 120, 1200, vezes 10. Tá? Como não tinha nada, não tinha assim 12, nem 1200N, nem nada, eu olhei e falei, é a alternativa D, 120N. Então cuidado, pessoal. Essa questão aqui, eu só me lembrei de uma coisa. Quando eu vi velocidade constante, eu falei, o peso é igual à força. Como o peso é massa vezes a aceleração, eu simplesmente peguei 12 vezes 10. Tá? Eu meti 120 aqui. Só que se aparecesse 12, se aparecesse 1200, eu ia me complicar. Eu já ia ficar meio incerto. E foi a alternativa D de dado mesmo. Beleza? Então vamos lá. A alternativa 4 fala energia cinética, tal. Chutei. Eu tentei fazer. Porque as questões que eu estou chutando na alternativa C. Mas essa aqui eu chutei na alternativa A. E era o quê? Era B. Era B a correta, tá, pessoal? Mas eu não me lembro das coisas. Isso aqui eu não sei o que significa resistor ômico. Então chutei também, acertei, alternativa C. Olha só, mais um chute aqui que eu acertei de física. Esta aqui, pessoal, fala da bola de bilhar, né? A bola de bilhar, eu acertei a questão, mas eu vou falar para vocês como que eu acertei, tá? Bom, ele queria então a distância D, né? Essa bola vermelha acerta, essa bola branca acerta a vermelha e cada uma vai para um canto aqui. Sabe o que eu pensei, pessoal? O seguinte, essa bola aqui essa bola branca atinge no ângulo de 45 graus, tanto que, aliás, no ângulo de 45 graus não, quando ela atinge, ela manda a bola vermelha em um ângulo de 45 graus, tá? Como ele está falando que aqui tem 40, e eu chutei o seguinte, ó, ele andou 40 aqui, tá? E como ele bateu na face da bola, ele andou mais 40 aqui. Eu não sei se está certo esse raciocínio que eu fiz, tá? Então, a alternativa 6 foi D, eu coloquei D, mas eu não sei responder para vocês. Veja que eu não chutei, eu estou chutando a alternativa C nesse vestibular, tá, pessoal? Eu botei 40 ali e cheguei a essas conclusões. Se tiver algum professor, vai ficar horrorizado com isso que eu falei, lógico, né? Mas depois eu vou ver direitinho como que foi a resolução. Alternativa 7 eu chutei, 8 eu chutei, errei, né? Coloquei duas Cs e foi B e D. Aqui foi B e aqui foi D, eu não tenho a mínima ideia do que se trata, tá, pessoal? Até lembro de ter estudado alguma coisa parecida, mas não me lembro mais do que se trata. A questão 9 eu acertei, pessoal. Engraçado que eu, em princípio,
Eu não chutei, mas eu coloquei aqui, ó. Eu fiz os cálculos e eu coloquei aqui, ó, 25 milhões. Só que eu falei assim, você quer saber? Esse 2 centímetros aqui tem mais um zero. Então aí eu risquei e eu coloquei a alternativa D. E ganhei mais uma questão, pessoal. Foi exatamente a alternativa D, olha só. 250 milhões de anos eu fiz. Nesse aqui, pessoal, era uma questão que era para ter acertado, né? Porque era para fazer aqui o cálculo tal, considerando essa escala numérica. Eu me atrapalhei todo. A alternativa correta é a D e eu botei a B. Veja que eu fiz o cálculo, mas eu não me lembro. Alternativa 11, pessoal. Então saímos de física. Eu não fiquei tão triste com física, tá, pessoal? Alternativa. Peraí, pessoal. Eu errei aqui, tá? A questão 7 foi anulada, tá? Ó, essa questão 7 foi anulada. Então, na verdade, de física, das 10, olha só, é de 1 a 10, tá? Eu acertei 2, 4, 5 com a anulada, eu acertei 6 das 10. Mas veja que teve questão aqui que eu chutei, tá, pessoal? Por exemplo, essa aqui, então, a 2 eu chutei e acertei. E essa aqui de bola de bilhar, não tinha a mínima ideia. O que eu fiz, de fato, foi essa aqui. Essa aqui eu posso dizer para vocês que eu pensei e fiz. Essa aqui também eu consegui corrigir no último momento lá. Beleza, então não tá tão ruim, tá, pessoal? Física, né? Vamos para 11. 11 começa. Eu achei essa questão muito legal, pessoal. Achei muito legal. Eu vou falar para vocês como que eu resolvi essa questão e acertei. Então, eu acho que é geografia, né? O mapa mostra a topografia e tal. Tem um carinha aqui e ele tá olhando para nordeste, tá? Ele tá olhando aqui assim, ó, nessa direção, tá, pessoal? Nordeste. Beleza? O que ele vai enxergar? Olha só. Aqui, pessoal, ele fala, olha só, lago ou represa. E isso aqui, se vocês perceberem, eu vou dar um zoom. Isso aqui, ó, é um curso da Ribeirão e Córrego, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, Ribeirão e Córrego, tá? Então, eu falei o seguinte, em primeiro lugar, tem que ter água. Então, olha só, pessoal, o cenário a ser visto pelo observador, considerando os aspectos evidenciados no mapa, primeira coisa, tem que ter água. Cancelei essa aqui, cancelei essa aqui. Beleza? Mas não é só água, pessoal, tem que ser água parada, olha só, lago ou represa, tá? E aqui, se você perceber, pessoal, olha aqui, ó, água corrente. Errado. E água corrente, embora água tranquila, mas continua sendo água corrente, tá, pessoal? Aqui eu não tive dúvida. Mandei a alternativa B. Por quê? Água parada e aí vem o relevo. Beleza? Que é, aliás, exatamente isso aqui, ó. Ó, um pouco de mata ciliar e um pouco de pastagem. Olha só, pessoal. Um pouco de mata ciliar e um pouco de pastagem. Beleza? Essa aqui eu achei a questão legal. A questão 12, pessoal, vem falando daquele navio que encalhou no canal de Suez. A Unicamp fez uma questão parecida. Aliás, eu prestei Unicamp também, pessoal, também depois de 32 anos. Acho que eu vou fazer um vídeo depois sobre a Unicamp. Então, essa questão aqui, pessoal, o que eu fiz? Ele fala o seguinte, por que o navio ele encalhou dia 23 e reflutuou no dia 29, mas olha só, pessoal, olha o que aconteceu aqui, ó, dia 23, olha a maré, isso aqui é maré, ó, a maré aumentou, então ele reflutuou. E aí ele fala, veja esse vento aqui, ó, é essencial isso aqui, ó. Então, vamos começar pela maré, pessoal. Quando ele fala o seguinte, ó, pode-se atribuir o reflutuamento do navio, né, às seguintes condições. Rebaixamento do nível da água? Não, né, pessoal? Elevação do nível da água, né?
Aqui, ó, rebaixamento, olha só. Predomínio de calmaria vazando do nível da água. Eu não sei o que é isso, tá, pessoal? Mas eu já consegui de cara, só com esse gráfico aqui, ó. Com esse gráfico aqui, eu consegui de cara eliminar a A e a D, tá? Agora a gente tem que ver esta seta aqui. Vamos analisar essa seta, pessoal. Ela tá vindo de norte-oeste. Ela está vindo de norte-oeste da Europa para a África, tá? Norte-oeste, ou seja, noroeste, tá? Entre Europa e África, vamos lá. Ventos de sudeste. Opa! Apesar de ser elevação do nível, pessoal, esse aqui tá cancelada, porque ventos de sudeste. Aí não, né, pessoal? E aí, esse aqui, formação do gradiente de pressão entre Ásia e Europa? Não. É entre Europa e África, pessoal. Só sobrou esse aqui. Eu matei essa questão, que é a formação de um gradiente de pressão entre Europa e África. Olha aqui, ó. Europa e África, tá? E a elevação do nível de água do mar pela maré de Cisígia. Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, pessoal. Essa maré aqui. Mas eu fui pelos dados, pelo gráfico e pela figura cartográfica aqui. Beleza? Alternativa B de bola. Essa questão eu acertei a 13, pessoal, sobre a inundação numa cidade da Alemanha, mas eu não tenho certeza. Eu fiquei, assim, muito inseguro. Fiquei muito inseguro, tá? Ela é a alternativa C, tá? A área urbana que se encontra no fundo de vale plano. Olha aqui, ó. Fundo de vale plano, onde há a presença de um canal de rio meandrante. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, pessoal. Meandrante. O qual pode ter suas águas periodicamente extravasadas para a planície de inundação. Verdade, ó. Tem uma planície aqui. O rio, ele enche, né? E aí inunda. Bom, eu fui na alternativa A e vi aqui, ó, submergem os morros da cidade, na cidade. Então, tá fora. Alternativa B, deixa eu ver por quê. Não respeitou os limites, acabando por aterrá-lo, o que levou à inundação, já que os rios não podem ser encobertos. Fiquei na dúvida com essa. Não sabia. Alternativa D de dado, o insucesso da prevenção da inundação por meio da retificação do rio, pois se esperava que mesmo com volume excessivo, retificação do rio, mas ele não fala em retificação do rio aqui, né? Ele não fala. Aí é que tá. Quando não falou, eu eliminei, tá? Como a área urbana se encontra em um fundo de vale rugoso, não sei o que é isso, pessoal. Fundo de vale rugoso. Existe maior facilidade para o assentamento, porém com o risco de o rio translaçado desviar seu curso único. Quando ele falou desviar seu curso, eu eliminei. Aí eu fiquei entre essas duas, pessoal. Confesso que fiquei na dúvida entre a B e a C, tá? Mas eu achei a C a mais correta, tá, pessoal? A mais correta. Alternativa C, beleza? 14. Pessoal, 14 é interpretação de gráfico de barra, tá? Não tem muito o que falar. O que ele fala aqui? Serviços de cuidado remunerado ou não remunerado. Tá, pessoal? Ó. Aí ele apresenta apresenta os continentes, tá? Aqui na Ásia, não especificamente na Ásia, mas nos países árabes. Aí a Ásia, aí sim Europa e Ásia Central. Beleza. Aí ele fala aqui, ó, como que é? Mulheres aqui, nessa barra, e homens aqui, na barra mais escura, tá? Aí ele foi falando o seguinte, pessoal, olha só, a partir dos dados apresentados é correto afirmar que as regiões com maior e menor desigualdade são, respectivamente... Quando falou maior e menor desigualdade, pessoal, eu não sei porquê, olha só que interessante, né? Mas eu falei assim... Eu aposto que é maior desigualdade sem ver muito, tá? Porque eu olhei assim, não fiz uma análise, mas sem ver muito, eu já falo que é nos países árabes ou na Ásia. Pois eu fui ver, pessoal, olha só. Olha a diferença, ó. Ó, mulher remunerada e homem remunerado. Olha aqui, ó. Muita diferença, tá? É muita diferença. Então, e muita diferença em relação aos outros, né?
aos outros continentes, tá? Então, eu já fiquei de olho nessa D. Já fiquei de olho nessa D. Falei, é essa aqui, né? A 14 é a D mesmo, né? É essa aqui. E aí eu fui confirmar qual que é a menor desigualdade. É exatamente na América, dá uma olhada, ó. Tem a diferença aqui entre mulher remunerada e homem remunerado, tá? Existe uma menor diferença aqui, ó. Aqui tem uma diferença, mas não é tanto em relação aos países árabes. Aqui também tem uma diferença, mas não é tão em relação às Américas, tá? Então, essa questão também foi muito mais interpretação de gráfico de barra, tá, pessoal? Do que precisar saber exatamente geografia e assim por diante, tá? Alternativa 15, a questão 15 é muito mais interpretação de texto do que saber de geografia também. Basicamente é o seguinte, o texto fala que a queimada controlada pode aumentar a biodiversidade. É isso, tá? Pode manter a biodiversidade ou até mesmo aumentar a biodiversidade. Aí você vai para as alternativas, tá, pessoal? Você vê o seguinte, olha só. Questão B. Constitui uma técnica de ponta para o plantio agrícola. Pessoal, eles não falam nada de plantio. Nada. Nada de plantio no texto. E olha que interessante aqui, ó. Eu vou falar para vocês aqui, ó. Vou destacar para vocês, ó. De acordo com a informação do texto. No bioma cerrado, de acordo com a informação do texto. Então não adianta você também chegar com a conclusão sua. Se você sabe que existe plantio agrícola que se utiliza de queimada, mas não está no texto falando isso. Então, não é essa, tá? Não é essa. A alternativa C fala o seguinte, pessoal, é uma técnica tradicional denominada agricultura itinerante. Tudo bem, mas não fala isso no texto, né, pessoal? E é isso que ele fala aqui, ó. O examinador quer de acordo com a informação do texto. Tem como objetivo permitir a pecuária extensiva. O texto não fala nada em pecuária extensiva. O texto fala, pessoal, é isso aqui, ó. Essa prática, aqui, ó. Essa prática, de novo errei. Essa prática é benéfica para a flora. Experimentos com queimadas controladas. Essa prática é benéfica para a flora. Só isso. Essa é a conclusão do texto. Você não pode chegar sabe, ampliar a conclusão do texto. Apresenta desvantagem em termos de ganhos para a flora. É exatamente o contrário, pessoal. Apresenta vantagem. A única alternativa que sobra é essa aqui, ó. Alternativa A, contribui para a manutenção da biodiversidade local. É exatamente isso, ó. Essa prática é benéfica para a flora. Pronto. Contribui para a manutenção da biodiversidade local. Perfeito. Alternativa A. Questão 15, alternativa A. Questão 16, pessoal. Mais uma questão de interpretação que não... Eu não sei. Para mim, eu entendo que não requeria tantos conhecimentos. O aumento no consumo de água e produtos agrícolas por parte da população brasileira geralmente vem atrelado ao aumento na pressão exercida sobre o meio ambiente. Selecione uma alternativa que apresenta duas soluções sustentáveis, de amplo alcance nacional e economicamente viáveis, para diminuir a expansão dos cultivos sobre a vegetação nativa e para garantir recursos hídricos de qualidade para gerações futuras. Pessoal, essa aqui eu acertei, eu coloquei a alternativa B de bola e eu não tive muita dúvida não. Olha só, aumento progressivo da produtividade dos cultivos, de fato. Se você aumenta a produtividade, você diminui o consumo de água. E um programa amplo de preservação de matas ciliares, sem dúvida nenhuma, que a preservação de matas ciliares aumenta o consumo de água, tá, pessoal? Aumento da exportação de produtos agropecuários vem com o aumento do consumo de água. Então tá errado, tá? Diminuição do comércio interno de produtos agrícolas também não vai garantir. Aumento da exportação de produtos agropecuários, ele repetiu aqui, ó. E diminuição do comércio interno de produtos agrícolas também não, hein, pessoal? Então só sobrou a alternativa B mesmo, tá? Alternativa 17, a questão 17. Eu achei super interessante essa questão, mas é também
interpretação de gráfico, tá, pessoal? Olha só. Você tem, ocorre um desmatamento. Você tem aqui imagine a floresta amazônica, tá? Nesses três gráficos tem aqui floresta. Você desmata, tá? Você diminui para zero imediatamente o número de espécies, tá? No primeiro gráfico você tem que o desmatamento ele ocorre, se mantém e depois de 20 a 30 anos a floresta começa a se regenerar, tá? Então, algo aconteceu aqui entre o desmatamento e o começo da regeneração da floresta, tá? Você tem aqui o desmatamento, pessoal, mas você tem imediatamente a regeneração da floresta, olha só, aqui. E aqui você tem o desmatamento e ele continua direto, tá? Então vamos analisar as questões. Essa aqui também eu acertei, tá, pessoal? Alternativa a C, olha só que interessante, né? Ele pede exatamente os gráficos 1, 2, 3, respectivamente. Então vamos lá. Usada como pastagem nos primeiros 20 anos e depois abandonada. Vamos lá pro pessoal. Primeiro, ó, usada como pastagem nos primeiros 20 anos e depois abandonada. É verdade, ó. Quando usou como pastagem, ele desmatou, usou como pastagem. Não houve nova floresta, né? Não houve o renascimento da floresta aqui, né? Ela só começa a regenerar a partir do ponto. Então, verdade, tá? O 2, o gráfico 2, é abandonada logo após o desmatamento. Verdade, olha só, pessoal. Ó, desmatou e abandonou. Ele já começou a regenerar, tá? O 3, usada para pastagem e depois para cultivo de soja. É verdade, pessoal, olha só. Usou como pastagem e depois cultivo de soja. Não houve regeneração da floresta. Então só podia ser a alternativa C. As outras, pessoal, ele joga com isso, mas ele vai mudando de acordo com o gráfico. Então ele apresenta aqui como, sei lá, abandonada logo de início, mas não foi abandonada, entendeu? Não foi abandonada. Ela foi usada. Aqui você pode ter usado como pastagem ou como plantação de soja, né? Mas ela não foi abandonada. Aqui, ele pode ter colocado aqui na alternativa usada como pastagem e plantação de soja, mas não foi, ó. Ela desmatou e logo depois abandonada, porque ela já começou a regenerar. Aqui ele pode ter falado foi abandonada logo após o desmatamento, mas não, né, pessoal? Pelo contrário, foi usada, né? Então é mais uma que eu acertei de geografia, tá? A questão 18, pessoal, também é interpretação de mapa. Mapa cartográfico, tá? Que vai acontecer, inclusive, depois a gente vai ver, acho que caiu em biologia, que é a distribuição de Covid na região metropolitana de São Paulo. Mas vamos ver essa aqui, tá? Então, ele dá um mapa, né? E ele fala, ó, distribuição das principais doenças tropicais negligenciadas. E aí você vai ver que se concentra principalmente aqui na África, tá, pessoal? Olha só. Olha aqui, ó. Essas cores mais escuras estão na África, tá? E aqui o PIB per capita, tem que tomar cuidado, pessoal, porque o PIB per capita aqui é maior nas regiões claras. O examinador, ele tentou confundir você, candidato, né? Então aqui as regiões mais escuras, né, são as regiões de menor PIB per capita, né? Essa questão também eu acertei, foi a alternativa D de dado, pessoal. Olha só, na América do Norte, com PIB per capita, com elevado, olha só, elevado, a incidência é menor em comparação ao Oriente Médio. Tá? A incidência é menor. Então, na América do Norte, tá? Mas cuidado porque a América do Norte envolve também o México, né? A incidência de doenças tropicais ela é menor do que o Oriente Médio, pessoal. Olha só aqui, ó.
tá? Aí você... Ah, mas não, peraí. Peraí, eu fiz o gráfico errado. Na verdade é o seguinte, pessoal, olha só. Na América do Norte, com PIB per capita... Tô me confundindo tudo aqui, pessoal. Aqui na América do Norte, com PIB per capita maior, tá? Ele tem menos, ele tem incidência de menos doenças tropicais do que a, a Oriente Médio. Então, as doenças tropicais do Oriente Médio estão aqui. Veja que é o que acontece. Aqui ele estaria mais ou menos, esse gráfico seria mais ou menos aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá? Para o Oriente Médio. Só que para a América do Norte seria aqui, ó. Tá? Seria aqui. O que acontece nas outras alternativas, pessoal, ele também fica jogando com você para ver se você consegue fazer a interpretação correta, né, do gráfico, tá? A alternativa 19, a questão 19, ela fala de uma mancha de petróleo que ocorreu na região Nordeste, tá? 3.000 quilômetros de seção, atingiu áreas protegidas e assim por diante. E com base em seus conhecimentos sobre o litoral brasileiro, as correntes marítimas superficiais que margeiam a costa assinala a alternativa correta que aponta o fator contribuiu para a dispersão do petróleo, tá, pessoal? Para a dispersão do petróleo, olha aqui, ó. Horrível isso aqui, né? Para a dispersão do petróleo, tá? Eu fiz essa questão totalmente inseguro, pessoal, mas eu acertei, foi a alternativa E. Eu botei a corrente marítima do Brasil, que eu me lembrava mais ou menos que era exatamente isso, ó. Movimento de águas superficiais quentes ao longo da linha da costa provenientes do Atlântico Equatorial. Espalhou o petróleo. Mas eu fiquei em dúvida com relação às outras alternativas, viu, pessoal? Por exemplo, as reentrâncias e os recortes do litoral brasileiro, com sua geomorfologia costeira, foram responsáveis pelo impacto ambiental causado. Fiquei meio em dúvida com essa aí, não tive muita certeza. A presença de correntes marítimas frias em superfície, características dessa região com elevado potencial. Eu não gostei dessa aqui, ó, correntes marítimas frias, e eu eliminei essa aqui. Também a corrente marítima das Falklands, eu achei que ela fica muito no sul, e eliminei. A reduzida profundidade média do litoral brasileiro favoreceu a dispersão norte-sul, resultando em especial para a fauna marinha. Também fiquei em dúvida, pessoal. Ó, fiquei numa dúvida cruel aqui, ó, entre A, D e E, mas eu achei que a E era a mais correta. Às vezes você acerta sim, tá, pessoal? Às vezes você acerta sim. A questão 20, pessoal, eu errei, tá? Fala sobre a crise dos semicondutores. Beleza? Então aqui fala sobre a escassez, né, de semicondutores, a disputa sobre esse assunto indica a alternativa correta. Eu coloquei a alternativa E e é a A, tá? Eu coloquei a E. A escassez de semicondutores é resultado de uma interrupção momentânea da produção, em especial no Sudeste Asiático, devido à falta de matéria-prima, que é o início da cadeia produtiva. Até hoje eu fico em dúvida com isso aí, pessoal. Confesso que depois eu preciso assistir a resolução disso aqui para ver se de fato é isso mesmo. Mas a alternativa correta, a letra A. A produção de semicondutores está concentrada no Sudeste Asiático, nos países da primeira e segunda geração dos tigres asiáticos, tais como Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Indonésia. Beleza, tudo bem. Né? Vamos à questão 21, que eu acertei, tá, pessoal? Coloquei a alternativa E. E é exatamente isso, olha só. A questão se resolve aqui, ó. Quer ver? No cerne da ideologia bela há uma série de contratos sobre bom e mal, sagrado. Essa série semiótica cria perigosos outros, cuja existência contínua ameaça a boa gente que o constitui. Um conflito agonístico, não antagonístico. Bar não vende, não há espaço para cortesia.
O antagonismo é a luta entre inimigos, enquanto o agonismo, propósitos, demanda, oferecer. Tá. Então aqui, pessoal, fala sobre a ideologia do Steve Bannon, que é aquele extremista de direita, né? Que foi assessor do Trump e que agora foi preso, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Aqui, pessoal, eu fui assim, ó. Série, né, entre bom e mal. Bom e mal. Perigosos outros. Ameaça a boa gente. E assim por diante. Porque aí, olha só. É exatamente isso, ó. Sustenta uma ordem social antagonística, fundada na divisão da sociedade entre lados opostos que devem ser entendidos como inimigos. É exatamente isso. Tá? Aqui, pessoal, a alternativa A defende uma ordem social agonística, não. Tá? Então é a antagonística. Sustenta uma ordem social baseada em consensos, não, jamais. Em confrontos, tá? Defende a possibilidade de conflitos entre adversários, mas não admite a lógica antagonística. Pelo contrário, admite a lógica antagonística. Defende uma ordem social dividida entre bom e mal e que transforma o antagonismo em agonismo. Não. Defende uma ordem social dividida entre bom e mal, até aqui tudo bem, tá certo? E que transforma o agonismo em antagonismo, não o contrário. Então essa aqui eu fui... com certeza. Fui bem certo. Alternativa E aqui, beleza? Bom, aí começa, pessoal, isso aqui é a Guerra Civil em Ruanda. Olha só, pessoal, o que eu fiz nessa aqui? Então tem aqui um texto, tal, se fala sobre Ruanda, tem o segundo texto, fazem referência à Guerra Civil em Ruanda. Olha aqui, ó, Guerra Civil em Ruanda. Sobre esse conflito é correto afirmar. Beleza, o que eu lembrei, pessoal? Eu me lembrei da guerra civil que ocorreu em Ruanda na década de 90, tá? E aí, só que eu não tinha, assim, grandes detalhes. Eu lembro de ter lido, né? E aí eu fui também por exclusão. Então vamos lá. Ocorrido no início do século XX. Não dá, né, pessoal? Final do século XX, né? Então, fora, né? Ex-colônia belga, inglesa, Ruanda conquistou sua independência nos anos 2000, desencadeando a Guerra Civil. A Guerra Civil foi antes disso, foi em 90, então não. Trata-se de um conflito resultante da disputa de diferentes grupos religiosos. Quando eu vi religiosos aqui, pessoal, eu falei não é, porque é étnico. Apoiados pelos russos e pelos franceses, os Tutsis tomaram o poder com um golpe de Estado na década de 70, iniciando as tensões que resultaram na Guerra Civil. Esse aqui eu fiquei meio na dúvida, pessoal. Isso aqui eu confesso que fiquei, mas a mais correta para mim, e que foi de fato a correta, é a alternativa E. Ocorrido na década de 90, teve como origem a disputa étnico-cultural. Verdade, ó. Isso aqui foi de fato uma disputa étnico-cultural. E ocorreu mesmo entre Ruanda e Burundi, tá? Beleza, então acabou aí geografia, né? A questão 23 começa com biologia e eu não sabia, pessoal. Então eu chutei, tá? Alternativa C e é a E aqui, tá? É a E. A questão 24 também eu chutei. Alternativa A. Interessante, né? Chutei a alternativa A e era C. E eu tava... Olha como são as coisas, pessoal. Eu estava chutando a alternativa C. Vinha bem chutando a alternativa C. Aí resolvo chutar a alternativa A. Qual que é? Essa aqui, a 24, a C. Coisas da vida, né? Essa questão aqui, 25, pessoal, eu fiz. Olha só. Eu vou destacar aqui para vocês, tá? Então tem um quadrinho, né? No jantar dos cientistas, Mendeleev pôs a mesa e definiu o lugar de cada um. Beleza. Watson e Crick levaram o prato principal. Fuzile com sopa de letrinhas. E olha aqui, ó. Tem uma dica forte aqui, tá? Uma dica bem forte aqui, tá? Thompson serviu a sobremesa. Pudim de esse cara nunca ouviu falar em gotas de chocolate. E aqui
Tem uma ironia bem tênue, bem fina. Mas o que eu lembrei foi o seguinte: Mendeleev, tabela periódica, Watson Crick, DNA e Thomson, o modelo atômico, tá? Que foi exatamente essa questão. A 25 foi a B, eu acertei essa aqui. Veja só, organização dos elementos químicos numa tabela periódica, Mendeleev. Descoberta da estrutura do DNA, Watson e Crick. Proposição de um modelo atômico, Thomson, né? Thomson. Beleza. Continuou aqui, pessoal. 26. Continuou com biologia. Eu não tenho a mínima ideia. Chutei a alternativa. Dessa vez chutei a alternativa C e foi a A. Olha só. E eu chutei a E. Ah, aqui eu fiz. A 27 eu fiz, mas eu lembrava que isso aqui era o Y. Era um cloroplasto. Tá? O Y era o cloroplasto, mas não adiantou muito. Porque eu chutei a E e a A. Ah, essa alternativa, essa é a questão que eu fiz, que eu acertei da distribuição de Covid em São Paulo, tá, pessoal? Que, na verdade, para dizer a verdade, é interpretação de gráfico também, tá? Olha só. Aqui você tem o mapa de imunização. Veja o centro de São Paulo, pessoal. Centro e um pouco aqui mais a Zona Sul. 2 doses. Veja a mortalidade de Covid na região metropolitana de São Paulo, pessoal. Toda a zona periférica, tá? Toda a zona periférica. Olha a zona leste aqui. Extremo sul. Olha aqui a zona norte, tá? Beleza? E o índice de desenvolvimento humano. Coincide, né, pessoal? Com a imunização com 2 doses. Olha aqui, ó. E coincide também com a mortalidade baixa, né? Bom, qual que foi a conclusão aqui? A 28 é a A. A efetividade da campanha de vacinação coincide com as áreas de maior IDH. Verdade, olha, pessoal. Ó aqui, ó. Áreas de maior IDH. Olha as vacinas. 2 doses. Pronto. Fechou. O resto nem precisa ver, porque o que você vai ver aqui na verdade, aponta uma contradição. Tá? 29, eu chutei essa alternativa C e é a D. Também chutei a C, a 30 e é a E. E essa 31 eu acertei, eu achei essa questão super bem feita, super bacana. Para mim é a melhor questão da prova. Por quê? Porque fala sobre o uso de cloroquina, pessoal. Esse uso de cloroquina pode piorar o estado de pessoas que têm a anemia hemolítica. E o que eu fiz aqui? Ele fala, deixa eu ver aqui, ó. A região norte tem 18 milhões de pessoas. Eu calculei 5%. Olha aqui, ó. Região norte, tá? Tem 18 milhões. Eu calculei 5% disso e deu exatamente aqui, alternativa C. Cerca de 900 mil pessoas da região norte podem desenvolver anemia hemolítica devido ao tratamento com cloroquina, sendo a maioria do sexo masculino. Tá aí, ó. Tá aí, ó. É verdade, ó. Que a proporção de anemia hemolítica, tá? Na região norte, podem ter, complicar, né? No caso de tomar cloroquina. Achei essa questão fantástica, muito bem feita. Bom, pessoal, aí 32, 33, 34, tudo biologia, 35, errei, tá? Tudo biologia, aí acho que começa, aqui começa, acho que química, né? 36 eu acertei no chute, 37 errei, tudo aqui, fui passando, 41, 42, e eu não consegui fazer absolutamente nada, até a 45, que começou em inglês, tá, pessoal? E essa aqui eu já começo errando, tá? Eu coloquei a alternativa B. É interessante, né?
Então aqui o texto em inglês fala o seguinte, né, pessoal? É que fala a questão. O tema é o uso de aplicativos de entrega de alimentos, né, de comida pelos restaurantes, né, que isso poderia, de um lado, ajudar os donos de restaurantes, de outro lado, aumenta os custos deles e assim por diante, né? E aí ele fala o seguinte, de acordo com o texto, para os proprietários de restaurante, a principal vantagem dos aplicativos de entrega de comida é que eles, e aí eu coloquei, olha o que eu coloquei a B, demonstram preocupação crescente com a qualidade do serviço que oferecem. Por que eu coloquei isso, pessoal? Pelo seguinte, ó, olha essa passagem aqui, ó. Então ele começa aqui, ó. A boa notícia é que as plataformas de entregas não podem ser endemoniadas, não podem ser consideradas ruins, né? Esse aqui provavelmente são skin. Isso aqui deve ser algum tipo de gíria em inglês, né? Eles têm alguma coisa para apresentar, né? Eles estão competindo contra outros serviços. Eles querem que os restaurantes que fazem parte do aplicativo, né, lucrem, né? E assim por diante. Eu pensei nisso, nessa parte aqui, e eu falei, bom, demonstram preocupação crescente com a qualidade do serviço que oferecem, né? Mas não. A alternativa correta é a letra E. Possui uma estrutura de marketing que possibilita a expansão do círculo de clientes, tá? Beleza, tudo bem, errei. Depois eu preciso ver como que é a resolução dessa questão, tá? A 46, pessoal, 46. Segundo o texto, uma das soluções encontradas pelos donos do restaurante para amenizar os problemas com o serviço de entrega aí a alternativa correta é a letra C, ó, o oferecimento de vantagens para clientes que usam o serviço de entrega do próprio restaurante. Pessoal, isso aqui tá aqui, ó. Quer ver, ó? Tá. Aqui, ó. Portanto, alguns restaurantes. Portanto, alguns restaurantes estão forçando as compras online a partir dos seus próprios sites e oferecendo, de fato, oferecendo descontos para os consumidores que usam essas plataformas. Beleza. Então é isso aqui mesmo, ó, pessoal. O oferecimento de vantagens para clientes que usam o serviço de entrega do próprio restaurante, tá? Beleza. A questão 47, pessoal, não tem dúvida, ó. Então, aqui no texto, né? Eu acredito que os donos dos restaurantes que resistem a esses aplicativos estão prejudicando a própria marca ao perder, olha, potenciais consumidores, tá? Então a expressão sublinhada pode ser substituída sem prejuízo de sentido, tá, pessoal? Sem prejuízo de sentido. Aqui a única alternativa, pessoal, é a D, losing. Losing é perder, tá? Falei para vocês, ó, ao perder potenciais consumidores. Aqui tá falando prejudicar, deceiving, seria matar, desafiando, disturbing, assim por diante. Nada a ver, né? Então, losing, perder. Essa, não, assim, essa questão 48 eu fiz na hora, tá? Fiz, assim, não pensei muito. Porque é o seguinte, olha só. Você tem aqui um casal e o cara tá olhando pro celular. Aí, ela fala pra ele o seguinte: você se importaria se eu colasse o seu telefone na minha testa? Assim a gente pode, assim eu posso fingir que você tá olhando pra mim enquanto nós conversamos. É isso. É exatamente essa alternativa E aqui, ó, que é uma expressão sarcástica, de fato, em protesto pela ausência de interlocução, tá, pessoal? Então,
A mulher está reclamando que o marido não conversa com ela, tá? O marido fica concentrado no celular. Foi direto, pessoal, não tive nenhuma dúvida com relação às outras, tá? Aqui um texto longo fala sobre, se eu entendi direito, sujeira de gordura que está se acumulando no esgoto das cidades, tá? E aí, bom, a questão 49, né? Eu acertei essa aqui, deixa eu ver. 49B. Exatamente, acertei essa aqui, tá? Constitui representação real dos hábitos humanos. Então, o texto informa que, na opinião do jornalista Tim Adams, que foi o. Peraí. Aqui. Ó. Quando ele fala aqui, ó, escreveu o jornalista Tim Adams, tá? Então, ele está pedindo essa parte do texto, ó, na opinião do jornalista Tim Adams. Aí você vai ver o que é. Ó, é difícil não pensar que esses fatbergs, é difícil, eu nem sei como traduzir para o português, mas seria essas bolas de gordura, né? Como essa aqui que mata a questão, ó, um símbolo tangível da maneira que nós vivemos. É isso, pessoal. Símbolo tangível da maneira que nós vivemos, ou seja, representação real dos hábitos humanos atuais. 49. Beleza? A questão 50 também eu acertei, foi a alternativa D. Então ele fala o seguinte: de acordo com o texto, o processo de bloqueio do fluxo de esgoto provocado pelos fatbergs ocorre pela aderência da gordura e outros detritos nas laterais da tubulação. Fala isso aqui, ó, pessoal. Ó. Fala isto aqui, ó. Aqui. Ó. When fat sticks to the side of sewage pipes. Então, quando a gordura ela gruda na lateral dos canos, né, de esgoto, né, ou esses outros detritos ficam grudados, acumulando camada após camada uma mistura desse lixo, como se fosse um efeito de bola de neve, né? Então tá aqui pela aderência da gordura e outros detritos nas laterais da tubulação, beleza? Essa aqui eu errei, pessoal. 51 eu errei, botei a alternativa A e a C. Olha que interessante. Considerando o contexto, os 4 elementos associados à prevenção dos fatbergs têm em comum o fato de eu botei conterem pouca gordura, mas o correto é serem considerados matéria orgânica. Aí os 4 elementos são esses aqui, ó. Pee, poo, puke and toilet paper, tá? Eu pensando que, sei lá, era por ter pouca gordura, então ajudaria, né, a prevenir, mas o examinador considerou como resposta correta a matéria orgânica. 52, pessoal, alternativa C. Eu acertei essa questão, mas bem inseguro, tá? Aqui, ele dá esse poema aqui, pessoal, fala mais ou menos o seguinte, tá? Então, deitado pensando a última noite, como encontrar um lar para minha alma, onde a água não tem sede, onde a água não tem sede, onde o pão não é pedra, onde o pedaço de pão não é pedra. Eu cheguei à conclusão de uma coisa, e eu não acredito que isso é errado, que ninguém, mas ninguém pode viver, pode fazer as coisas aqui sozinho, né? Então, veja bem, o que eu fiz, pessoal? Eu fui analisar, eu falei assim, você quer saber? Afirma os sentimentos de autonomia e autossuficiência, por exemplo, na alternativa A. Eu falei, nada a ver com autonomia e autossuficiência, pelo contrário, né? É a relação de dependência, né? Mostra uma derrota diante das dificuldades, também não achei que seria, não. Indicam a distância intransponível entre amigos, nada a ver. E mostram arrependimento em relação às decisões do passado. Também não achei que fosse.
Eu achei que a mais correta seria essa, a C. Expressa o resultado das reflexões feitas. Enfim. A questão 53 eu errei, tá, pessoal? Por quê? Porque eu não entendi esse texto, né? Resumindo, eu botei a C, mas é a A, tá? Tem um texto longo aqui sobre Fernando Pessoa. Eu botei a C, distingue por meio do substantivo esperança, um regente digno do seu posto. Mas na verdade a alternativa A sugere pela imagem do halo de luz que a verdadeira nobreza é de espírito. É, tudo bem. 54 eu botei A, é a E, é isso? É. Também tem um texto aqui do Gregório de Matos. Eu achei que. O Gregório de Matos acho que é conhecido mesmo como Boca do Inferno, né? E expressa um conflito que confirma a imagem pública do poeta. Achei que era isso, mas na verdade o examinador veio com essa. Revela-se como um ser atormentado ao mesmo tempo que omite a natureza de seu sofrimento. Enfim, eu não me dou bem nessas questões aí. 55, praticamente, pessoal, um chute que eu acertei. Vocês lembram que eu estava chutando em C? Mas dessa vez aqui, ó, ele fala de narrativas paralelas, né? E pede duas obras em que há narrativas paralelas. Aqui eu me lembrei do Quincas Borba e eu eliminei logo de cara os dois com Quincas Borba, tá? Beleza. Aí eu me lembrei de Campo Geral e não tinha. Aí só sobrou essa aqui. 9 Noites e Terra Sonâmbula. Botei essa aqui. Tive sorte, acertei. 56. Pessoal, é uma tirinha, né? Típico de FUVEST e tal. Unesp também gosta, né? Mas é mais, ó, milhões de brasileiros enfrentam péssimas condições de transporte todos os dias. E alguns ainda dizem que este é o país da impunidade. Ó, pessoal, tá falando que o transporte público já pune o trabalhador brasileiro, né? A população. Então, qual que é aqui, ó? O serviço de transporte público é gerido pelo Estado? Nada a ver, pessoal, não fala isso. Os responsáveis pelos transportes são punidos. Os responsáveis pelo transporte são punidos no Brasil? De jeito nenhum. O brasileiro é um povo que tolera a criminalidade? Nada a ver. O transporte público é responsável pela mobilidade urbana? Ele pode ser, mas não tem nada a ver com o quadrinho. O que resta é de fato essa alternativa B aqui, ó. A qualidade do transporte é uma forma de punição. Verdade. Verdade. O transporte público aqui pune o trabalhador ou a população brasileira. É a pura verdade. 57, pessoal. B, eu acertei essa aqui. Ele dá um pequeno texto. A escrita poderia servir de definição da nossa civilização, uma vez que aí o escrito respalda as atividades humanas. Aí fala que ele fala sobre terceira era, mas não fala que está prestes a acontecer, né? As convenções verbais substituíram o escrito também, nada a ver. A oralidade deixou de ser usada em períodos remotos, não. E os textos pararam de se modificar a partir da escrita. Pelo contrário, mudaram a partir da escrita. A 58 eu acertei, alternativa B, consequência e realce. Mas veja bem, eu fiquei meio em dúvida, viu, pessoal? Não fui com muita segurança nessa questão aqui não, tá? Então a locução conjuntiva de tal modo, e aí que, ó, de tal modo que. Então a escrita faz de tal modo parte da nossa civilização que poderia servir de definição dela própria. Então eu falei, não, isso aqui é consequência, né? A escrita faz de tal modo que poderia servir de definição. Então, tudo bem, consequência. Mas esse sobretudo aqui eu fiquei meio, será que é realce? Será que não é sobretudo? Não existe história que não se funde sobre textos. Eu fiquei meio em dúvida. Negação não é, né? Sobretudo não existe história. Apesar de estar usando não aqui, mas não tem nada a ver com essa negação, né? Então, excluí essas duas aqui de cara.
Enfim, foi a alternativa B mesmo, de bola, tá? Mais um texto, pessoal. Questão 59. Alternativa E, e eu acertei, né? Acertei a alternativa E. Ele pede para, sem alteração de texto, de sentido, o segundo parágrafo do texto poderia ser reescrito da seguinte maneira. Bom, pessoal, eu fiz aqui o seguinte, olha só. Quando eu vi como a prática cardiovascular é infinitamente mais significativa, aí eu fui vendo, ó, ainda que a prática cardiovascular, para evitar que a prática cardiovascular, aí quando a prática cardiovascular, eu fiquei meio assim, fiquei meio. Quanto mais a prática cardiovascular, infinitamente, também achei muito esquisita essa construção. E aí, a que mais. Sempre duas, né? A gente fica, né? Eu pensei o seguinte: eu vi a E e falei, essa ordem deveria ser revista. É aqui, ó. Ele simplesmente pega o final e coloca no começo, pessoal. Só isso. Ó, reescrito da seguinte maneira, sem perder o sentido, tá? Então, essa ordem deveria ser revista. A prática cardiovascular é infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo. Olha aqui, ó. Mais significante para a nossa saúde como um todo, podendo ser considerada. Não tinha dúvida, pessoal. É a alternativa E que não mudava qualquer sentido, né? Ele só trocou aqui, ó. Essa ordem deveria ser revista. Ele botou isso aqui, ó. Só isso. Questão 60. Beleza. Ele quer o seguinte. Dentre as expressões destacadas, aqui exerce a mesma função sintática. Aqui, ó. O treino restaurativo. Eu pensei o seguinte, pessoal. Falei, olha só. O treino restaurativo, ele tá se referindo a treino. Restaurativo está se referindo a treino, tá? Quando eu vi aqui, por exemplo, amor ao esporte, quando ele viu esse ao aqui, eu falei, não tem nada, absolutamente nada a ver, né? Nada a ver. Então tá fora. A população incorpora radicalmente, mas também, cadê o radicalmente, né? Do que seria? Atitudes saudáveis? Então ficou esquisito, né? Também nada a ver, ó. Muitas aqui. Esquisito. Todo tipo de atividade física faz bem. Também não, pessoal. Então a única que sobrou, e aí eu fiz o seguinte, ó. Eu pensei o seguinte, os atletas de seleção, ó. Ele está caracterizando o atleta. Aqui poderia ser, ó, o treino de restauração, tá? O treino de restauração, o relaxamento e o treinamento cardiovascular. Então, um atleta de seleção, alternativa A. E acertei essa questão. 60, Beleza, então vamos. Também aparece aqui. 61, será que eu acertei? Errei. Então aparece aqui um texto enorme do Machado de Assis, vários textos, né? E a visão do eu lírico no texto 1. Eu botei a alternativa E a D. Olha só. Apresenta o espectador da crueldade como um ser incomum. Ganha distância da cena para captar todos os seus aspectos. Enfim. Não sei. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em compreender esses textos muito. Para mim, são meio surreais. Eu não consigo agir com muita objetividade perante esses textos aí. Enfim. A 62 é E. E eu botei a E. A analogia consiste em um recurso de expressão comumente utilizado no texto 2. A analogia consiste a partir da imagem do chicote. Esse aqui foi legal. Foi a alternativa E. E é exatamente isso, pessoal. Olha só, o texto 2 fala o seguinte, ó. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista, verdade, né? Cada um olha a paisagem de um certo ponto de vista. E que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Ou seja, você não quer apreciar o chicote sendo batido em você. Você quer apreciar o chicote quando você tem ele na mão. Ou seja,
O prazer verdadeiro se experimenta no lado dos dominantes. É exatamente isso. Perfeito. No texto 3, será que eu acertei essa? 63C. É verdade, pessoal. Olha só, ele fala um texto aqui sobre uma esposa que está cuidando do marido e essa esposa, ela sofre e o marido, ele tem prazer em ver o sofrimento da esposa em relação a ele. Então, eu botei aqui a alternativa C, que é exatamente isso, ó, a vaidade que beira o sadismo do marido ao ver a mulher sofrer por ele. Perfeito, achei isso aí mesmo. 64, você tem aqui um quadro, dá para ver claramente que são pessoas pobres, tá? E aí é do Cândido Portinari, feito em 1944. O que eu pensei, pessoal? Olhei assim para esse quadro, fui nas alternativas e a alternativa A já bateu, já falei, viu? Só pode ser esse. A obra retrata o êxodo rural de um grupo de nordestinos fugindo da fome, da seca e da miséria. O quadro critica a incapacidade estudante em propor políticas públicas para a população. Não dá para chegar a essa conclusão, né, pessoal? Não dá. A pintura veicula uma mensagem de esperança ao pôr o céu azul aos tons terrosos para designar. Pessoal, eu não vejo isso. Então, a imagem do grupo com corpos esquálidos doentes evidencia uma visão preconceituosa sobre os nordestinos. Eu não acho que seja preconceituosa, né? Mas pelo contrário, é um simbolismo, né, dessas pessoas que são obrigadas, né, a sair da sua terra, né? A tela expressa fortes convicções religiosas a retratar o Calvário como uma passagem de Bíblia. Você sabe que eu fiquei meio na dúvida com relação a essa, viu? Eu fiquei. Mas eu botei a A e é a A. 65. Chega então. Tá. É um texto do Alfredo Bozzi, né? O conceito de resistência expresso pela tensão do indivíduo perante o mundo adquire perspectiva crítica na escrita do romance quando o autor... Interessante isso aí, pessoal. Eu acertei essa alternativa. Rompe a superfície enganosa da realidade. O Alfredo Bozzi ele trata nesse texto aqui que é exatamente a função da literatura é desbordar daquela vida mesquinha da pessoa. Aquela pessoa que só pensa em ir trabalhar, voltar para casa, assistir o Jornal Nacional e dormir e no outro dia trabalhar, sabe aquela vida rotineira, aquela vida mesquinha? Então seria essa a função da literatura. Então rompe a superfície enganosa da realidade, verdade. A 66 também acertei, a alternativa C. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Então, por mais bem informado... tá. Sobre fake news. Tá, fake news. Exatamente isso. Eu botei a alternativa C, né? Então, 66C. E não foi chute, pessoal. Foi mesmo por convicção. A rejeição a questionamentos impede que se admitam pontos de vista antagônicos em razão da tendência de se confirmar crenças pessoais. Exatamente isso, pessoal. A pessoa, ela tem aquelas crenças pessoais, ela rejeita o ponto de vista antagônico. É exatamente isso. 67. De acordo com o texto, os eventos sequenciais aos quais alude a expressão efeito cascata. Então, tá. Então aqui é um novo texto, né, pessoal? Fala sobre a taxação de livros e fala que isso tem um efeito cascata. Né? Então aí, custa mais caro para o leitor, mas também para o mercado editorial. A gente explica, taxar um produto significa quase sempre alcançar. Aí vai. Aí beleza. Então, quais são os efeitos cascata da taxação de livros? Tá? Aqui, livros mais caros, decréscimo de venda, estímulo às editoras, isso não.
Aumento do valor, queda de vendas, encolhimento, aumento do investimento em novas obras? Isso não. Não, isso sim, né? Deixa eu ver. 67. Não. Aumento do investimento em novas obras, não. Livros mais caros, instabilidade nas vendas, enfraquecimento das editoras, expansão das publicações, isso não. Aumento do valor do produto final, contração das vendas, esgotamento das editoras, falta de investimento em novas publicações. Falta de investimento, exatamente, ó. Alternativa D. Livros mais... Equilíbrio nas vendas, não. Tá? Que é a taxação de livros, ó. É isso aqui, ó. Taxação de livros gera um efeito cascata, aumento do valor do produto final e assim por diante, tá? Nos textos, nos pronomes em negrito referem-se respectivamente a... Então aqui, pessoal, olha só. Efeito cascata que... Tá? Mercado editorial que... Uma crise que... Queda de vendas que... E assim por diante. Então, 68 também eu acertei a alternativa C, ó. Efeito cascata, mercado editorial, crise e queda de vendas, ó. Efeito cascata, mercado editorial, crise e queda de vendas. Perfeito. Beleza, pessoal, chegamos na minha matemática lá, que eu já fiz os comentários para vocês. E agora vamos para a última, né? História. A questão 80 fala sobre o homem vitruviano, que é uma imagem do Renascimento, né, pessoal? Do Leonardo da Vinci. Eu não tive dúvida nenhuma nessa questão, pessoal. Eu fui direto na alternativa C de casa. Retomar a percepção da simetria e das proporções humanas como ideal do belo. Eu pensei no seguinte, pessoal. A antiguidade, principalmente a antiguidade grega, ela tinha como cosmologia aquela perfeição do ser humano. O ser humano, ele era uma peça encaixada na cosmologia. E esse ser humano, ele tinha que ser belo, perfeito. E a ideia do Leonardo da Vinci é trazer essa perfeição, né? Esse ideal do belo da antiguidade e retomar a percepção da simetria. Então não tive dúvida. Questão 81, pessoal, fiquei muito triste de ter errado essa questão. Por quê? Porque uma vez eu li um livro de um historiador chamado, acho que Ronald Keegan, que é um historiador americano. Ele escreveu um livro sobre a Guerra do Peloponeso e eu lembro de ter lido o livro, gostei muito do livro. Fui na alternativa. Deixa eu ver. Aqui, qual que foi? Aqui. A alternativa C era correta. Eu me lembrava metade dela. A hegemonia ateniense foi dissolvida com o triunfo da Liga do Peloponeso. Aqui eu lembro. Mas essas colônias na Ásia Menor foram devolvidas aos persas. Eu não me lembrava disso. Não me lembrava disso. A alternativa C correta, tá? Eu botei a E, pessoal. O desabastecimento de escravos e a desorganização da produção agrícola contribuíram para a perda da hegemonia grega no Mediterrâneo. Enfim, errei essa questão. 82. A noção de ditadura variou ao longo da história dependendo das características políticas de cada sociedade. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Eu acertei essa questão, pessoal, e eu vou falar para vocês quais são os erros da... Vou tentar falar, tá? A B de bola, com o golpe dos 18 anos, instaurou-se uma ditadura parlamentar na França? Acho que não, né? Sob o comando de Napoleão Bonaparte? Acho que não. Ditadura militar brasileira estabelecida em 64 teve como característica o poder exclusivo das Forças Armadas e o fechamento das instâncias parlamentares durante toda a sua vigência. Não. O conceito da ditadura do proletariado foi elaborado por Karl Marx, defendido por anarquistas e comunistas, e previa a instauração permanente de um regime autoritário? Jamais. Não. A ditadura nazista caracterizava-se por um complexo arranjo institucional baseado na articulação política entre o poder executivo, as forças armadas, o parlamento. Parlamento alemão e os poderes legislativos municipais? Acho que não, pessoal. Tá?
Sobrou mesmo essa aqui. E essa aqui, pessoal, na Roma Antiga, durante o período republicano, a ditadura era uma magistratura de caráter extraordinário, delimitada legalmente e estabelecida por um período determinado, com uma finalidade definida. Pessoal, eu me lembro de ler alguma coisa no período republicano, na Roma Antiga. O período republicano durou aproximadamente 500 anos. De 500 e pouco antes de Cristo até mais ou menos 27 antes de Cristo, durou até a morte de Júlio César. 500 anos é muita coisa, pessoal. Tem uma história rica aí para ser contada do período republicano de Roma, tá? Tinha um general, pessoal, chamado Sila. Eu me lembro desse cara aqui, tá? E esse Sila aqui me parece que foi designado como magistrado em caráter extraordinário, alguma coisa assim, durante um período lá, que aliás não foi muito longe da morte do Júlio César, tá? Então eu me lembrei disso aí e fui na alternativa A e acertei, beleza? A revolta dos malês eu não lembrava muito bem do que era, pessoal. Eu sei que era uma revolta de escravizados, mas não me lembrava muito bem. Eu botei a alternativa B, mas é a A. Ó, eu botei a B. Expressava as aspirações de liberdade dos escravos urbanos, impedidos de comprar suas cartas de alforria. E a A foi uma revolta organizada por escravizados libertos contra a escravidão e a imposição da religião católica. Beleza. 84, pessoal. 84, se vamos assim. Veremos. Ah, beleza. Eu achei relativamente simples isso aqui. Por quê? Olha só, pessoal. Açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, ouro, diamantes, algodão e café. Nunca isso aqui ficava no Brasil. Ou se ficava, ficava numa proporção ínfima, né, pessoal? Então aí, eu botei isso aqui, ó. Sobre o sentido da colonização no Brasil, é correto afirmar. Esteve voltado principalmente para o mercado externo. Acertei. É verdade. Pode ver, todos os produtos aqui são voltados para o mercado externo. Aqui fala sobre o Antônio Conselheiro, né? E 85 eu acertei, eu acho. Eu acertei, botei a alternativa D. Atraiu pessoas pobres do sertão nordestino com mensagem de fé e de acolhimento na comunidade. Era aqui, ó. Pensar, tal. Você consegue chegar à conclusão lendo o texto, tá? Que eles dão aqui, ó. Então, eu não tive dúvidas. Atraiu pessoas pobres do sertão com mensagem de fé e de acolhimento na comunidade. Foi isso mesmo. Aqui fala sobre semana de 22, né? 86 eu acertei? Acertei A. Fala sobre a semana de 22. Manifesto por apresentar sintonismo como movimento modernista paulistano, ao propor a ruptura, contradições estéticas e valorizar a autonomia criativa local, sem desprezar os intercâmbios com a Europa. Exato. A 87 eu também acertei, pessoal. Fala sobre o IFAM e sobre esse aqui, ó, esse sítio arqueológico do Cais do Valongo, que é no Rio de Janeiro, tá, pessoal? E aí, qual que é a ideia desse Cais do Valongo? Ela está relacionada ao tráfico de africanos escravizados para a América de colonização portuguesa. Verdade. Né? Agora, olha aqui, pessoal, ó, Rio de Janeiro como única cidade escravista, não dá, né? Trabalho de escavação realizado por arqueólogos estrangeiros no passado, nada a ver. Fluxo de escravizados do Brasil para outras partes da América. Pelo amor de Deus, nada a ver, pessoal. Esforço do IFAM para silenciar a história da escravidão, de jeito nenhum. Então, de fato, sobrou só a alternativa A. Beleza, pessoal, estamos chegando no final. 88, ao pôr operários sob vigilância, operários a domicílio. Aí fala sobre, então, uma fábrica, né?
88 eu acertei, coloquei a letra A letra B, aliás, pela capacidade de controlar e padronizar as diferentes etapas do processo produtivo por meio da disciplina, mas fiquei um pouco em dúvida com relação a essa questão. De fato, não foi uma questão que dava para chegar à conclusão direto, né? Essa questão eu achei bem interessante, pessoal. Veja essas fotos, né? E principalmente as datas, tá? Olha só. Isso aqui, pessoal, é a invasão da Normandia pelos aliados, tá? Chegando na Normandia ali, que é o litoral da França, tá? Pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. E isso aqui, ó, maio de 45, note, é uma foto das tropas soviéticas em Berlim. Tanto que o fotógrafo é russo, olha aqui, ó. Então, você tem 89, é a A. Só pode ser a A, porque olha só, pessoal. Vamos aos outros. Conflitos no Canal da Mancha que deram início à Primeira Guerra, pessoal. Pelo amor de Deus. Nada a ver. Fuga de membros da resistência francesa para a Inglaterra após a invasão. Nada a ver. Batalhas no Mediterrâneo que deram início à Segunda Guerra Mundial. Não deram início, pessoal. Aqui já estava no fim. Tá? Já estava no fim. Confronto entre a República de Vichy e a resistência francesa. Também não. Vitória da União Soviética sobre os aliados. A União Soviética na época era os aliados também, pessoal. Então só sobrou essa aqui. Ó, e é de fato, ó, desembarque dos aliados para libertar a França da ocupação nazista, ou seja, na Normandia, e o avanço decisivo das forças aliadas frente à Alemanha. Ele colocou forças aliadas aqui para você chegar à conclusão que os soviéticos faziam parte da força aliada, tá, pessoal? Beleza. Vamos à questão 90, que eu errei, pessoal. É uma questão de filosofia, tá? Eu botei a letra C e a D. Depende da estabilidade de circunstâncias históricas. Beleza. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que o vídeo ficou gigantesco. Mas eu espero que vocês tenham curtido aí o meu vídeo. A minha intenção foi só mesmo trazer a minha visão 32 anos depois de fazer a FUVEST lá em 1990, enfim, o que eu esqueci, o que eu me lembro, algumas técnicas para resolver questões, né? Você vê que muitas questões, por exemplo, questão envolvendo biologia, você não precisa saber necessariamente biologia, questão de matemática, você não precisa saber exatamente matemática, questão de geografia, você não precisa saber exatamente geografia, mas interpretação de gráficos, interpretação de mapas, enfim, vai muito de raciocínio lógico, a prova é muito raciocínio lógico, pessoal. Então, eu acho que tome isso como um vídeo, mais uma curiosidade, um experimento social. Continue estudando, se você está estudando para vestibular especificamente, continue estudando para vestibular nas suas apostilas, nos seus cursinhos, continue ouvindo os seus professores. Esse aqui foi só uma tentativa de trazer para vocês a visão de uma pessoa, de um tiozão aí que já está com 50 anos de idade e que tentou fazer a prova. Resumindo, eu acertei 56 das 90 questões. Com a anulação de uma, acertei 57. Eu estou concorrendo a Biologia na Exalc em Piracicaba. Provavelmente, não sei, provavelmente eu passe para a segunda fase, e aí a segunda fase eu não sei como eu vou fazer, porque a segunda fase tem Biologia e Química, com matérias especiais, e eu sinceramente não sei como que eu vou fazer essa prova. Enfim, é isso, pessoal. Valeu. Abraço a todos aí. Até mais.